A família de Alexandre de Moraes processa o senador que pediu seu indiciamento. Querendo ofender o Poder Judiciário, querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, utilizando-nos como escada. O que eles estão querendo fazer mesmo, é claro, é intimidar o Senado, intimidar os senadores. Querem jogar uma intimidação no Alessandro Vieira, querem jogar nos demais senadores para dizer: nós estamos de olho, nós vamos reagir a vocês e fiquem espertos por isso. Moraes e esposa acionam justiça contra Alessandro Vieira por danos morais. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, acionaram a justiça contra o senador Alessandro Vieira por danos morais. O motivo, segundo a ação assinada pelo escritório de Viviane, foram declarações à imprensa do senador associando Moraes ao PCC e sugerindo a existência de circulação de recursos financeiros entre os familiares do ministro e a facção criminosa. De acordo com a petição, Vieira excedeu em muito o exercício regular de seu direito de livre manifestação, extravasando, inclusive, os limites de sua imunidade material parlamentar. A ação diz que as declarações são fraudulentas, absolutamente inadmissíveis e abusivas. O documento sustenta que a intenção de Vieira era ferir a honra, a dignidade e o decoro de Moraes e Viviane, resultando na violação dos direitos de personalidade dos ofendidos. A peça pede que Vieira pague uma indenização de R$20 mil. Moraes perde o controle e surta em julgamento no STF. É isso mesmo. Durante o julgamento no STF, Alexandre de Moraes perdeu o controle e saiu do tema. Moraes começou a mandar indiretas para Zema no meio ao julgamento, dizendo que políticos que não têm votos necessários para atingir candidaturas acabam ofendendo o poder judiciário, a honra e a dignidade dos membros, utilizando o STF como escada eleitoral. Em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal e a ministros dessa casa, onde políticos que não têm voto necessário para atingir as candidaturas que querem, acabam querendo ofender o Poder Judiciário, acabam querendo ofender a honra, a dignidade dos membros do Poder Judiciário, utilizando-nos como escada eleitoral. Querem pegar uma escada numa suposta polarização contra o Supremo Tribunal Federal, não com críticas, mas com agressões verbais. A família de Alexandre de Moraes processa o senador que pediu seu indiciamento. Alessandro Vieira, senador, delegado, relator da CPI do crime organizado, acabou de revelar nas redes sociais que ele acabou de receber uma ação de danos morais no colo. Quem que assina? O escritório da dona Vivi, advogada mais cara do mundo. O valor pedido é de R$60 mil. 20 mil para Moraes, 20 mil para Viviane Barsi de Moraes e 20 mil para os filhos do casal. E o motivo, hein? Vieira teria excedido os limites da liberdade de expressão ao associar a família Moraes ao PCC. Olha aqui comigo o vídeo. O processo de tentativa de ameaça, de intimidação com relação à minha atuação por parte dos ministros supremos continua. Recebi agora aqui a intimação. A família do ministro Alexandre de Moraes, do escritório Barsi de Moraes, aquele dos R$129 milhões no contrato com o Master, está me processando por dano moral. O que eles alegam falsamente? Eu teria dito que esse escritório recebeu dinheiro do PCC. Eu não disse isso. Em nenhum momento. Isso está gravado, está filmado. O que eu disse, repito, é provado e confessado, é que eles receberam sim, cerca de R$80 milhões do Banco Master, que hoje nós sabemos era um grupo criminoso. Essa é a verdade dos fatos. E a intimidação, a tentativa de através de processos constranger, não vai parar o nosso trabalho, que é um trabalho que é feito no interesse dos brasileiros, que merecem viver num país onde a lei seja igual para todos. Lê aqui comigo agora o que o Vieira realmente disse no SBT News em 15 de março. Ele disse, aspas, você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos do PCC, o primeiro comando da capital, uma organização criminosa violenta. Você tem indicativos de pagamento a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, eventualmente pessoas ligadas ao judiciário, conclui.
Ao responder outra pergunta, Vieira cita parentes do ministro. Aspas. A gente tem informações que apontam circulação de recursos entre esse grupo criminoso e os familiares dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Quando o Masser contrata o escritório da advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes, ele está contratando um serviço jurídico? Esse escritório prestou serviços correspondentes aos valores recebidos? Até o momento, o indicativo é que não. Pessoal, repara bem. O Vieira ele não disse Moraes é do PCC ou que ele recebeu o dinheiro do PCC. Ele disse que há indicadores de circulação financeira entre o grupo criminoso e parentes do ministro. É uma diferença enorme e é exatamente o que o relator da CPI tem o dever de reportar e comunicar para a imprensa se ele descobriu. É uma análise objetiva e se ela é factualmente verdadeira, ela não gera nenhum direito à indenização, não gera um dever de indenizar. O escritório que assina a petição contra o Vieira, o escritório da dona Vivi, é aquele mesmo escritório que recebeu 80 milhões de reais do Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. É o mesmo escritório cujo faturamento cresceu 500% depois que Moraes chegou ao Supremo. É esse escritório que agora se diz aí ofendido porque um senador ousou perguntar de onde que vem tanto dinheiro. Bora dar um passo agora para trás e entender o que está acontecendo aqui. A CPI do crime organizado ela tentou aprovar um relatório do Vieira, indiciando os ministros no dia 14 de abril. O relatório pediu indiciamento do Moraes, do Gilmar Mendes, do Toffoli e do próprio PGR Paulo Gonet. Só que foi rejeitado por 6 votos a 4, com uma articulação direta e intensa do governo Lula, que trocou senadores que compunham a comissão. Na CPI, o Moraes conseguiu não ser indiciado, mas também não conseguiu calar Alessandro Vieira. Aí veio aí o plano B, ação civil de R$60 mil, valor de juizado especial, movida por alguém que ganha mais de R$40 mil por mês como ministro do Supremo e cuja esposa ganha aí milhões e milhões advogando, né? O objetivo não é o dinheiro, claramente, é a mensagem. Fale de mim, olha, eu te processo. Se eu não der uma canetada e te censurar, eu te processo. E o timing é cirúrgico. Essa ação cai 24 horas antes da sabatina do Jorge Messias para a vaga que abriu lá no STF. Amanhã, dia 29 de abril, às 9 horas da manhã, na CCJ do Senado. É uma coincidência? Pelos critérios do próprio Moraes, coincidência não existe. Agora, o ponto jurídico que destrói essa ação. O artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vieira era o relator de uma CPI, ele estava no exercício pleno do mandato. Tudo o que ele disse tem imunidade material absoluta. É jurisprudência consolidada do próprio STF desde 2003. Moraes sabe disso, Moraes ensina isso, ele escreve isso no seu livro, e mesmo assim ele processou. E a resposta do Vieira foi na lata. Ele disse: intimidação não vai parar o meu trabalho. E eu te pergunto, quando o ministro do Supremo usa a máquina judicial para processar o senador que investiga a sua família, quem é que está aí abusando do poder, hein? Quem é que está se excedendo? Quem é que está errando? Quem é que está mais uma vez censurando? O Moraes e toda a sua família, cada um deles está processando o Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, e pedindo R$20 mil por cabeça, cada familiar R$20 mil. A ação que agora tramita e vai atingir o Alessandro Vieira, ela simplesmente diz o seguinte, são informações da CNN, do blog do Caio Junqueira, diz que a liberdade de expressão, nesse caso, extrapolou os seus limites. Primeiro, que está errado. O artigo 53 da Constituição é claro. Não há limites para a liberdade de expressão de um parlamentar. A imunidade parlamentar é absoluta. Ponto. Artigo 53 diz: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis. Quaisquer invioláveis, não tem como esses termos serem relativizados. E depois ele continua na ação dizendo o seguinte, são termos da própria ação, estou lendo aqui para vocês. Extrapolou os limites da liberdade de expressão ao associar a família Moraes ao primeiro comando da capital, o PCC. Só que isso, meus caros, é mentira do Moraes. Não houve essa associação. O que aconteceu foi que o Vieira sugeriu que havia a circulação de recursos financeiros ligados ao PCC
pelos fundos e pelos escritórios de advocacia ligados ao caso Master. Portanto, o que está fazendo aqui o escritório da esposa do Moraes me parece ser vestir a carapuça, que nem fez ontem o Lula com a faixa lá do ladrão. Não tem como, não existe essa associação direta dita pelo senador Alessandro Vieira no relatório da CPI do crime organizado. Essa associação foi sugerida e não foi para a esposa do Moraes ou para o escritório da esposa do Moraes, foi para qualquer escritório relacionado ao caso Master. Então ela está comprando a briga à toa, me parece. E mais, nem foi o Alessandro Vieira quem disse isso, não foi ele que promoveu essa linha investigativa, mas a Polícia Federal. O Alessandro Vieira o que fez foi pegar essa linha investigativa da Polícia Federal e adotar no seu relatório. Meus caros, o que o Moraes está querendo fazer, o que a família dele, o que eles estão querendo fazer mesmo, é claro, é intimidar o Senado, intimidar os senadores. E esse é o momento que eles acham mais adequado, porque tem uma sabatina pela frente, porque tem uma votação do veto do Lula a respeito do PL da dosimetria. Então é um momento em que eles querem jogar uma intimidação no Alessandro Vieira, querem jogar nos demais senadores para dizer: nós ainda estamos aqui, nós estamos de olho, nós vamos reagir a vocês e fiquem espertos por isso. Agora, é o seguinte, o que vai acontecer com essa ação, né, além dessa tentativa de intimidação do Senado, no momento tão importante que o Senado tem votações relevantes pela frente e que podem até mesmo descontentar os ministros do STF, mas o que vai acontecer com essa ação é que ela vai correr e cair onde? No STF. Claro, é a última instância. Eles vão jogar por último, em algum momento essa ação do Moraes vai cair no colo de um colega do Moraes, e aí é que são elas. Claramente, é muito possível que esses 20 mil reais se tornem 20 milhões, porque não é razoável a gente acreditar que o Moraes queira 20 mil reais se a mulher dele está ganhando 129 milhões. Então, a questão não é financeira, a questão é intimidar e a questão é fazer com que em algum momento essa indenização de 20 mil reais talvez se torne outra coisa, talvez uma prisão, talvez jogue-se isso para o eleitoral e se torne uma inelegibilidade. Sabe-se lá o que está por trás das intenções do Moraes e da turma dele dentro do STF com esse tipo de ação. E outra, ainda tem uma outra intenção, que é a de criar ruído no debate público. Então está o Alessandro Vieira dizendo: o Moraes é isso e a sua família é aquilo. Aí vem a família do Moraes e o Moraes dizendo: o Alessandro Vieira é que é isso, e a família do Moraes dizendo: o Alessandro Vieira é que é aquilo. A tendência é a gente achar que se tem um dizendo A e tem outro dizendo B, ninguém tem razão. E isso é uma das funções que é utilizada o judiciário, que é utilizado o direito, que é utilizada as ações judiciais. Um fala uma coisa, outro fala outra, e daqui 25 anos, quando a ação terminar, até lá a discussão fica sendo essa. Um diz A, o outro diz B, então a tendência é a gente achar no debate público que ninguém tem razão. Mas a gente tem razão, sim. Tem alguém com a razão nesse caso. E esse alguém que está com a razão é a Polícia Federal, que está apontando o dedo claramente para o Moraes e para o Toffoli e outros mais lá dentro e dizendo: vocês estão sendo investigados, vocês estão na nossa mira. Vocês vão ser responsabilizados se tiverem culpa no cartório. E tem também um dedo do Alessandro Vieira e da CPI do crime organizado apontado para o Moraes e para o Toffoli, e para o Gilmar, e para o Gonê. Esses dedos apontados, a gente não pode permitir que eles sejam poluídos ou contaminados por esse ruído que essa ação judicial pretende. Fiquemos atentos e fique aqui comigo no canal que você vai estar sempre atento. Se inscreve no canal e deixa like, deixa o seu joinha nesse vídeo e esteja amanhã, quarta-feira, dia 29, às 8h30 da manhã, comigo na transmissão ao vivo que eu vou fazer da sabatina do Bessias. Esteja aqui, 8h30, amanhã, esteja comigo. A PGR do Gonê arquiva um processo contra o Gilmar Mendes por homofobia. Naquele caso, o Zema, que vocês vão se lembrar, depois que o Zema criticou o STF com os fantoches, o Gilmar Mendes falou: olha, o Zema não vai gostar se eu fizer um fantoche dele homossexual, comparando o Zema a um homossexual. E ainda disse mais:
ou um fantoche de um ladrão, comparando o Zema a um ladrão e o ladrão a um homossexual. Muito bem, fizeram um pedido contra ele, dizendo que foi homofobia e agora a PGR arquivou. Arquivou, meus caros, mas fica a pergunta, e eu vou destrinchar agora com vocês no vídeo uma questão que é central. Fica a grande pergunta, qual é a moral de uma PGR que em poucas horas arquiva um pedido contra o Gilmar Mendes de um processo, de uma investigação por homofobia, mas ao mesmo tempo mantém sem prazo definido na própria mesa da PGR um pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito das fake news. Vocês percebem a loucura? Então ele arquiva, a PGR, o Gonê arquiva imediatamente, em poucas horas, um pedido para investigar o Gilmar por homofobia, mas mantém na mesa da PGR um pedido do Gilmar para incluir o Zema no inquérito das fake news por fazer crítica semelhante ou até muito mais leve. Meus caros, essa é a PGR. Isso expõe como nós temos uma instituição que é uma fantochada. Se tem um fantoche nessa história, é o Gonê. É por isso que eu digo e afirmo, e até coloquei isso nas minhas redes sociais, que o Gonê, ele é um personagem, é um fantoche que está debaixo da cama no escuro, com a luz apagada. Se o Gilmar ou o Moraes chamam, ele sai lá para servir aos dois. Mas se a nossa sociedade chama, se o cidadão chama, se o interesse público chama, ele continua lá escondidinho debaixo da cama. Se tem um fantoche nessa história toda, é o Gonê. É lamentável que isso aconteça, porque a comparação, claro, de um homossexual a um ladrão é claramente ilícita, é claramente abusiva, mas mesmo assim a PGR está dizendo que isso é liberdade de expressão. Só não é liberdade de expressão o que o Zema falou do STF na visão da própria PGR. É muita submissão, não é? E vale lembrar que o crime de homofobia é um crime imprescritível, inafiançável e impassível de retratação. Ou seja, se qualquer cidadão comum comete esse crime, estaria preso, não receberia fiança, poderia ser julgado a qualquer tempo e mesmo que se desculpasse, não deixaria de ser processado e punido. O Gilmar Mendes veio a público, pediu desculpas e com isso assumiu a culpa. Quem pede desculpa é porque assume a culpa. Eu não me desculpo se eu não assumo que eu tenho culpa. Ele disse que ele tinha culpa, pediu desculpas e pronto, segue o jogo nas mãos dessa PGR submissa. Isso é ridículo e tem um ponto aqui que ninguém está falando, mas vale a gente lembrar. O nosso PGR Gonê, ele foi sócio do IDP, que é um instituto de estudos, enfim, foi sócio do Gilmar. Então, se você foi sócio do Gilmar em algum momento, se você pertence a uma cadeia societária com um ministro, você não pode julgar, analisar um caso desse mesmo ministro. Nem pode analisar o pedido do ministro para investigar o Zema e nem pode analisar o pedido de investigação contra o Gilmar Mendes. O nosso Gonê não deveria aqui presidir o ato, despachar, arquivar, investigar, não devia fazer nada. Devia se dar por impedido. Mas ele não se dá por impedido porque ele precisa, acima de tudo, acima até da própria passividade dele, ele tem só um momento de ação, um momento de atuação firme. É quando ele vai servir aos ministros. Sobretudo, servir ao ministro Gilmar e ao ministro Moraes e aquela banda do mal ali que tem dentro do STF. Portanto, meus caros, esse é o grande ponto. Nós temos uma instituição tomada. A PGR hoje, lamentavelmente, é uma instituição tomada. Não existe nenhuma autonomia, não existe nenhuma independência ali dentro daquela instituição. Ela serve apenas para servir aos ministros e jamais ao interesse público. Por isso arquivou esse pedido e vai manter o Zema debaixo da espada, porque é isso que o Gilmar pediu para o Gonê e é isso que o Gonê
vai fazer. Eu tenho um convite, claro, deixe o seu comentário aqui, sempre é muito bem-vindo, e diga se você acha que o Gonê está debaixo da cama, ou comente aí se você acha que, para que mais o Gonê sai debaixo da cama, além dos pedidos do Gilmar e do Moraes, para que mais o Gilmar não está nada embaixo da cama, podia até ir, mas para que mais você acha que o Gonê sai debaixo da cama? E além do comentário, tem um convite para te fazer. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, eu vou cobrir aqui no canal a Sabatina do Messias. A sabatina começa às 9h, mas a partir das 8h30 eu vou estar na análise e cobertura da sabatina, ao vivo da Sabatina do Messias. Então venha assistir a Sabatina do Messias comigo. Começa às 9h e 8h30 eu já estou aqui falando de tudo o que está acontecendo e das perspectivas dessa Sabatina do Messias com você. Quero que você esteja comigo. Venha, um abraço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.